Então, boa tarde a todos, aos que chegaram agora na sala. Então, vamos dar início à nossa próxima aula de Ecologia Básica para o curso de Agronomia, intitulada Relações Tróficas, Cadeias e Teias Alimentares. Vocês vão perceber que esse assunto está bem relacionado ao assunto anterior, em que nós estudamos a estrutura, os componentes do ecossistema, falamos bastante de matéria e energia. Então, as propriedades da energia e principalmente o fluxo energético nos ecossistemas, esses conceitos vão ser bem importantes para a gente aplicar aqui quando a gente fala de relação trófica. E trofia vem de quê, né? O que nós entendemos como trófico, trofia? Trofia vem de nutrição, alimentação. Então, relações tróficas nada mais são do que relações alimentares. São as formas, né, e as interrelações que os organismos estabelecem com relação à sua nutrição, ok? Então, vamos lá. Bem, primeiramente, vamos retomar quais são os componentes vivos do sistema, né, dos ecossistemas, como nós já falamos em aulas anteriores. Basicamente, se a gente pegar os organismos, a gente pode classificá-los com relação à alimentação como autótrofos, seriam aqueles que produzem o seu próprio alimento, né? Então, a definição bem simples, como os produtores. E aqui dentro dos autótrofos ou autotróficos, nós teríamos os organismos que produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, seriam os fotossintetizantes, como plantas, algas, algumas bactérias também, fotossintetizantes. E temos também organismos quimiosintetizantes, como, por exemplo, muitas bactérias que fazem quimiossíntese. Um exemplo, talvez conhecido da maioria, sejam as bactérias nitrificantes, aquelas bactérias que fazem a oxidação de compostos nitrogenados no solo. São extremamente importantes para a nutrição do solo em termos de compostos nitrogenados, né? Então, transformam, por exemplo, amônio em nitrito, nitrito em nitrato, tá? São exemplos, então, de organismos que produzem o seu próprio alimento, seja a partir da luz, como na fotossíntese, seja a partir de reações químicas, como os quimiosintetizantes, tá? Bem, além dos autotróficos, temos aí compondo, né, os seres vivos, abrangendo os seres vivos, a fração dos organismos heterotróficos. Os heterotróficos são todos aqueles que não são capazes de produzir seu próprio alimento, portanto, dependem direta ou indiretamente dos produtores, ok? Bem, aí, dentre os heterotróficos, temos os consumidores, né? São aqueles que se alimentam, como eu falei, né, direto ou indiretamente de produtores, como herbívoros. Herbívoros são os consumidores primários, aqueles que se alimentam diretamente de plantas. Os carnívoros, né? Aqui está mais relacionado ao tipo de alimentação do que a posição na cadeia alimentar, tá? Então, os carnívoros seriam aqueles que se alimentam de outros consumidores, então não comem produtores. Se come só produtor, é herbívoro. Se come outros consumidores, carnívoros, né? Outros animais, como a gente ouve muito falar. E onívoros têm uma alimentação um pouco mais diversificada, né? Como exemplo, temos o próprio homem, que se alimenta de animais, de plantas, né? E de uma infinidade de organismos, fungos, algas e por aí vai. Então, uma alimentação mais diversificada, o organismo é chamado de onívoro. E temos os detritívoros. Detritívoros são aqueles que se alimentam de detritos. E o que é detrito? Detrito nada mais é do que matéria orgânica morta. Então, a planta morreu, virou detrito. O animal morreu, virou detrito. O fungo morreu, virou detrito. Qualquer organismo vivo que morra, ele vira detrito, ok? E aí aqueles que se alimentam dessa matéria orgânica morta, animais, plantas mortos, são conhecidos então como detritívoros, tá? Não confundir, pessoal, com decompositores. Decompositores não são aqueles que necessariamente se alimentam de detritos.
Na verdade, os decompositores também vão agir de uma forma geral sobre a matéria orgânica morta. Entretanto, eles agem decompondo, fragmentando, mineralizando, né? Quem são os decompositores? Fungos e bactérias. Fungos e bactérias agem sobre todos os outros níveis tróficos quando eles viram detritos. Só para diferenciar bem, porque às vezes o aluno confunde muito, né, detrito, detritívoro com decompositor, os decompositores, eles reciclam a matéria, tá legal? Então eles vão agir reciclando a matéria. Fungos e bactérias, por exemplo, quando agem sobre a matéria orgânica morta, liberam para o ambiente compostos nitrogenados, compostos à base de fósforo, de enxofre, né, o dióxido de carbono no ar. Então, é uma forma de devolver os nutrientes para o meio ambiente para que eles sejam reutilizados lá pelos produtores, principalmente, né, no processo de fotossíntese ou quimiossíntese para produzir seu próprio alimento. Os detritívoros, eles comem mesmo a matéria orgânica morta. Um exemplo seria quando uma árvore cai morta, né, no meio da floresta. É lógico que sobre ela, à medida que ela vai ficando mais velha e né, ela vai decompondo também. Então agem também decompositores. Mas ali existem muitas vezes alguns animais, né, alguns insetos, larvas também na sua fase larval ou adulta, que se alimentam literalmente da matéria orgânica morta, né? Um outro exemplo bem conhecido seria, né, o urubu, o abutre, né, que se alimenta de um animal, né, que depois de morto. Então, isso é um detritívoro, ok? Bem, só reforçando, né, esse slide, ele... Oi, pode perguntar. Aqui, a Ariane Macedo está perguntando se a aula vai ser gravada. Já estou gravando. Estou gravando, tá, estou gravando assim mais para nos resguardar, ok? Não sei se eu consigo disponibilizá-la na plataforma, mas de qualquer forma ela vai estar gravada para alguma eventual necessidade. Tá legal? Nada. Não. Então, prosseguindo, pessoal, então só reforçando o que já falamos, né? Então, seres vivos são, né, correspondem aos componentes bióticos do meio, podendo ser autotróficos ou heterotróficos, de acordo com a sua alimentação, como nós falamos, autotróficos, quimiosintetizantes e fotossintetizantes, heterotróficos, herbívoros, carnívoros, onívoros ou decompositores. O interessante é observar que esses dois componentes, né, autotróficos e heterotróficos, eles dependem um do outro, né? Se a gente imaginar que a matéria ela é cíclica e que a energia ela vai sendo transferida e dissipada à medida que ela caminha pelos seres vivos, né? A energia ela entra aqui no sistema através dos autotróficos e aí ela é disponibilizada na forma de matéria orgânica para os heterótrofos e toda matéria orgânica morta ela sofre decomposição e aí os minerais, os nutrientes que formavam essa matéria orgânica viva, que morreu e decompôs, eles são liberados novamente para que os organismos autotróficos consigam gerar mais matéria orgânica, mais biomassa energética, que por sua vez volta para o componente heterotrófico na forma de alimento. Então essas duas frações elas são estreitamente relacionadas e interdependentes. Bem, então agora a gente já definiu, né, quem são os protagonistas das cadeias alimentares, podemos definir o que seria uma cadeia alimentar. Quando a gente pensa em cadeia alimentar, a gente pensa na relação de alimentação, uma sequência, né, de indivíduos que dependem um do outro, né, direto ou indiretamente. Então, geralmente, o antecessor serve de alimento para o sucessor, né? Então, definindo de uma forma mais literal, cadeia alimentar nada mais é do que o caminho seguido pela energia no ecossistema, desde os vegetais fotossintetizantes até diversos organismos que deles se alimentam e servem de alimentos para outros, tá?
Então, é uma sequência linear de organismos em que o anterior vai servindo de alimento como fonte energética para o posterior, para quem vem depois. E basicamente a gente pode classificar as cadeias alimentares em duas, né? Dependendo de qual é o componente que dá início a essa cadeia alimentar. Quando a cadeia alimentar ela inicia com um vegetal, com um organismo produtor fotossintetizante, né, e o elo seguinte, consequentemente, só poderá ser um herbívoro, né, ou um onívoro. Então, nesses casos aqui, nós temos uma cadeia que chamamos de cadeia de pastagem, tá? Ela é popularmente conhecida como cadeia de pastagem. E as cadeias que se iniciam a partir da matéria orgânica morta, ou seja, dos detritos, ela já se intitula cadeia detritívora ou cadeia de detritos. Beleza? Vou mostrar esse esqueminha, explicando rapidamente, porque ele traduz exatamente o que eu acabei de dizer, né? Na verdade, a gente faz essa convenciona essas nomenclaturas, né? Cadeia de pastagem, cadeia de detrito, mas por uma questão de facilidade na visualização dos processos. No fundo, nós sabemos que elas estão interrelacionadas também. Existe um elo em comum, um elo que une a cadeia de pastagem à cadeia de detrito. Então, a cadeia de detrito ela só existe porque, primeiramente, existe uma cadeia de pastagem. E assim, né? E vice-versa, na verdade. Então, vamos lá, vamos começar pelo mais comum para nós, uma cadeia de pastagem. Então, a energia do Sol ela é convertida através da fotossíntese em biomassa energética pelos produtores primários. Parte dessa energia, né, que os produtores armazenaram na fotossíntese, eles utilizam, perdão, eles utilizam aqui, né, na respiração e liberam parte dessa energia na forma de calor para poder manter, né, o seu metabolismo. O que resta fica disponível para um próximo nível trófico. Quem se alimenta de produtor é chamado de consumidor primário ou simplesmente herbívoro. Então, esse herbívoro, do que ele conseguiu se alimentar de um produtor, parte ele libera no meio, né? Parte ele nem aproveita, na verdade, é o que nós chamamos de excrementos, fezes, né? O que são as fezes para um animal? É aquilo que ele não conseguiu aproveitar energeticamente do alimento. Então, quando o alimento ele passa pelo nosso trato digestório, né, ele vai sendo quebrado e a energia dele vai sendo absorvida, né? A gente vai armazenando no nosso corpo. Mas uma parte dessa matéria que eu ingeri, desse alimento, eu não consigo aproveitar de forma alguma, então eu libero na forma de fezes. Mas ali nas fezes ainda tem energia, energia que está sendo lançada aí no meio ambiente, pode ser aproveitada por um outro organismo, tá bom? Bem, e o que a gente incorpora, parte a gente também libera, perde essa energia que a gente incorporou a partir da nossa respiração, né? Então a gente libera também, a gente que eu falo, né? Na verdade os consumidores vão perder parte dessa energia que foi absorvida na forma de calor. E o que fica, né, incorporado na biomassa serve de alimento para um próximo nível trófico, que nesse caso seria um consumidor secundário, né, que se alimenta do primário, ou simplesmente um carnívoro aqui nesse fluxograma, né, simplificado. Bem, então deu para entender que a matéria, né, ela é cíclica, a energia vai sendo transferida, mas parte dela vai sendo perdida. É o que nós falamos, né, na aula passada. Bem, e assim sucessivamente. Normalmente as cadeias alimentares elas não vão ter muitos consumidores, não, né? Em geral, a maioria das cadeias elas chegam até o nível de consumidor quaternário, que é o quinto nível trófico, né? E justamente porque a energia vai sendo perdida ao longo das passagens. A cada passagem na cadeia alimentar, você tem perda de energia. Então vai ficando difícil sustentar
alguns componentes que estão mais ao topo da cadeia. Por isso que geralmente... Alguém quer perguntar algo? Tem o microfone aberto? Por isso que normalmente as cadeias alimentares elas são mais curtas, ok? Bem, todos os organismos, todos os níveis tróficos, quando morrem, como a gente falou, viram o que a gente chama de detrito. Então, detrito, novamente, detrito é matéria orgânica morta. Pode ser planta, animal, pode ser qualquer organismo, até fungos, bactérias, até outros detritívoros, né? Organismos detritívoros também viram detrito quando morrem. E aí esse detrito, ele vai sofrer ação de dois componentes, dos organismos detritívoros, né, que comem, literalmente comem, né, organismos mortos. E aí eles assumem um posto como se fosse de consumidor primário nessa cadeia de detrito e podem servir de alimento para outros animais, né, outros organismos. Um exemplo daqui que eu poderia dar é o que a gente falou da floresta. Toda vez que você tem um tronco de uma árvore que morreu, você tem vários insetos ali, ó, que são detritívoros, se alimentando daquela matéria orgânica morta, e esses insetos servem de alimento para vários consumidores secundários. Anfíbios, répteis, né, que estão ali na floresta, enfim, mamíferos pequenos, uma infinidade de organismos. E aí retoma também, né, esse elo comum, que é quando os organismos morrem. E toda matéria orgânica morta, como nós falamos, também sofre a ação de fungos e bactérias. Quando essa matéria orgânica morta, ela sofre a ação de fungos e bactérias que decompõem, os nutrientes são novamente liberados no meio, no solo, por exemplo, e são aproveitados por plantas, por bactérias quimiosintetizantes para formar matéria orgânica. Se for um produtor autotrófico fotossintetizante, vai utilizar energia solar, né, para fazer fotossíntese. E o que é a fotossíntese? Pegar esses nutrientes e pegar essa energia luminosa e formar energia química, que são os compostos químicos. É a própria planta, é a biomassa energética da própria planta. Beleza? Isso é cadeia alimentar e fluxo de energia, só casando com as coisas que a gente já falou nas aulas anteriores. Professor, Oi. no caso aí o homem pode ser considerado detritivo? Olha, não. O homem, esse detritívoro aqui, ele está relacionado à ação sobre organismos mortos na natureza. O homem, quando ele come alimento morto, é um alimento, na verdade, somos predadores, né? Somos topo aí de cadeia alimentar. A gente produz para matar e para comer, alimento fresco, né? Esse detritívoro aqui, a gente não pode ser considerado detritívoro, tá? Apesar de que, né, em algumas... exatamente. É quando o organismo morre no meio natural e ele é o alimento principal daquele outro organismo, né? Não, não confundam, né? Por exemplo, Beleza. beleza? Não com... Beleza, era só pra dúvida. Tá. Tem alguém com o microfone aberto, pessoal. Pede aí, fazendo isso. Não confundam, gente, porque olha só, se a gente imaginar os carnívoros, né? O carnívoro, ele é um predador, a maioria dos carnívoros são predadores. Ou seja, eles têm que abater a sua presa. É o que nós fazemos normalmente, né? Isso é um predador, é um carnívoro, tá? Diferente do detritívoro. O detritívoro, ele age sobre o detrito. São geralmente sobras de alimentos de outros. Por exemplo, quando um carnívoro come, um leão come uma hiena, por exemplo, e larga a carcaça da hiena, o resto, né? Ele abateu e se alimentou da hiena, de carne fresca. O que sobrou, né, os restos, são matéria orgânica morta, é detrito, tá? Então, quando vem outro organismo e se alimenta desse detrito diretamente, sem abatê-lo, porque já é morto, aí sim é um detritivo, ok? Mas a pergunta é boa para a gente refletir, né? Pode gerar algum tipo de dúvida. Bem, vamos continuando aqui com relação às cadeias alimentares, né? Então, tem várias definições, todas elas remetem à mesma situação, né?
Então, a sequência de relações tróficas pelas quais a energia passa através do ecossistema. Alguém quer perguntar alguma coisa? Microfone aberto. Então, a sequência de relações tróficas pelas quais a energia passa através do ecossistema, né? É basicamente o que está representado nessa pirâmide aqui, ó. Uma cadeia alimentar simples, né? Uma cadeia de pastagem, que você tem aqui como produtor o pasto, o capim, consumidor primário, né? Um inseto, um gafanhoto, por exemplo, consumidor secundário, um anfíbio, um sapo, né? E à medida que a energia ela vai passando, né, pelos elos, pelos níveis tróficos, parte dela é perdida, como nós vamos falar o tempo todo aqui nessa aula, tá? É aquela energia que vai sendo dissipada, porque nem toda ela que é utilizada como alimento por algum nível trófico consegue ser aproveitada na sua totalidade. A gente sabe que tem perdas, né? Perdas principalmente na forma de calor. Então, uma outra definição, a sequência de organismos na qual cada um serve de alimento para o próximo. E, por fim, aqui é a transferência de energia alimentar, desde a fotossíntese nos autótrofos, através de uma série de organismos que consomem e são consumidos. Então, é uma relação alimentar. Pessoal, fica ligado aí, por favor, no microfone de vocês. Quando vocês abrem. Professor, Oi, o meu microfone tá ligando toda hora, porque ele já... agora eu não estou te ouvindo. Qualquer coisa, desabilita o microfone, né, e fica só como ouvinte. Aí quando for precisar falar alguma coisa, atualiza a página que ele te dá a opção novamente de abrir o microfone. Aí, ó, caiu de novo agora, por isso que eu não tava ouvindo. Mas Uhum. eu falei mais ou menos que é por causa da internet, é direto que me liga, mas eu vou desligar aqui. Tá. Aí qualquer coisa faz o que eu falei. Deixa, fica como ouvinte. Aí se você precisar usar o microfone, é só atualizar a página que ele te dá a opção de novo de permitir a utilização. Tá bom? Que aí não tem essas interferências. Bem, vamos dar sequência aqui. Então, já definimos bem, né, cadeia alimentar. No dicionário online vocês vão ter uma definição mais simples, mas que quer dizer a mesma coisa, né? Sequência linear da relação de alimentação e dependência dos organismos de um ecossistema que se divide em produtores, consumidores, enfim. Uma pergunta rápida aqui. Pelo que a gente apresentou agora, dá para a gente tirar uma conclusão, né? Qual que é o último nível trófico de toda cadeia alimentar? A gente pode não saber qual é o primeiro, quais são os intermediários, mas o último nível trófico de toda a cadeia alimentar vai ser representado pelos decompositores, né? Porque todo ser vivo uma hora morre. Então, o último elo da cadeia alimentar, quando ele morre, ele sofre ação de decompositores. Mas interessante observar o seguinte também: nem sempre os decompositores estão representados nas cadeias alimentares, de forma gráfica, né? Quando a gente tem lá os componentes, né, os elos da cadeia alimentar e as setinhas, e a seta sempre aponta para quem come, né? Então, para quem está se alimentando, a seta fica direcionada para ele. E então, em geral, os decompositores não aparecem. Podem aparecer, né? Se eu quiser representar, eu posso representar, mas de forma geral, vocês não vão ver aí os decompositores, a não ser que seja uma cadeia alimentar que esteja evidenciando o fluxo energético. Nesses casos, costumam aparecer mais, como algumas que eu vou mostrar aqui, tá bom? Bem, aqui, pessoal, dá uma olhada nessa imagem que ela é bem interessante para resumir o que acontece com a energia, né? Com a energia, o fluxo energético ao longo da cadeia alimentar, né? Então, relembrando que toda a energia do planeta, ela vem do Sol. O Sol é a nossa fonte de energia constante, como nós falamos. Dessa energia que chega na superfície, boa parte é refletida, absorvida, dispersa, e uma fração dessa energia consegue atingir a superfície dos vegetais, principalmente. Pessoal, microfone, cuidado.
Se não for perguntar nada. Então, dessa energia, né, que chega na superfície, uma parcela consegue chegar na superfície das plantas e elas utilizarem no processo de produção primária, ou seja, no processo de produção da sua energia própria, da sua biomassa, através da fotossíntese. Do que chegou e ela conseguiu incorporar, né, através da fotossíntese, parte dessa energia incorporada na forma de biomassa é utilizada para ela se manter, crescer, formar novas folhas, frutos, sementes, enraizar, se reproduzir. E esse gasto energético, né, ele é liberado na forma de calor, pelo processo de respiração celular. Então, essa energia que é utilizada, ela é transformada em energia de baixa qualidade, que é o calor, e é eliminado do sistema. E o que fica, fica na forma de biomassa. O que ficou incorporado na planta, por sua vez, é a energia que está disponível para um próximo nível trófico. Dessa energia, quando um herbívoro, por exemplo, ele se alimenta de uma planta, a gente tem que perceber duas coisas. Do que ele está se alimentando, parte ele não utiliza, né? Essa energia não é utilizada. E parte do que ele consegue ingerir, ele não consegue assimilar, ou seja, ele não aproveita. Ele libera, por exemplo, na forma de excretas, excrementos, como as fezes, né? Então ele comeu, mas ele não conseguiu assimilar, ele não aproveitou. O que ele incorporou na biomassa dele é o que de fato vai estar disponível para o nível trófico seguinte. E aí o processo se repete, né? Do que ele incorpora, parte ele perde na respiração, energia na forma de calor, de baixa qualidade. O que sobra fica disponível para o próximo nível trófico. Só que um pássaro, quando come um gafanhoto, por exemplo, ele vai se alimentar, mas vai sobrar alguma coisa do gafanhoto. É a energia não utilizada. Só que do que o pássaro ingeriu do gafanhoto, né, uma parte ele não vai conseguir aproveitar, assimilar, é o que o pássaro vai eliminar na forma de fezes, excretas, urina, por exemplo. E o que ficou incorporado na biomassa da ave é o que de fato ela conseguiu assimilar, mas uma parte ela vai perder, vai transformar em energia de baixa qualidade, produzindo calor, tá? E se vier um próximo nível trófico, assim sucessivamente. Deu para entender? Olha a espessura da energia que chega do Sol e à medida que vai caminhando na cadeia alimentar, o que vai acontecendo com essa energia? Ela vai reduzindo. Então, isso aí vai abrir, né, vai abrir vários precedentes e vai ditar várias regras em termos de funcionamento das cadeias e das teias alimentares nos ecossistemas. Tá legal? Bem, esse fluxograma resume tudo que eu acabei de falar, mas aqui colocando todos os níveis tróficos possíveis, né? Produtores representados aqui pelo verdinho, através da fotossíntese, né? Os consumidores que estão aqui representados pela corzinha laranja, né? Aqui os herbívoros, depois viriam carnívoros, né? Tem os decompositores. A gente pode falar que os decompositores, pessoal, são tipos especiais de consumidores, tá? Eles são tipos especiais de consumidores. Como eu falei, eles sempre serão o último nível trófico das cadeias alimentares, apesar de nem sempre estarem, né, representados numa cadeia alimentar. Mas por agirem sobre todos... Pessoal, olha o microfone. Qualquer coisa, desabilita o microfone, entra sem microfone e aí atualiza a página para poder usar depois, se precisar. Porque senão toda hora interrompe e aí atrapalha. Bem, como voltando aqui, né? Então os decompositores sempre serão o último nível trófico, apesar de nem sempre estarem representados, tá bom? Aqui, ó, mostrando que à medida que a energia solar, a partir do momento que ela entra nos sistemas biológicos, a partir dos produtores,
ela vai passando para os outros níveis tróficos sempre com perdas. Então, o que uma planta assimilou em termos de energia não é essa totalidade que é passada para o nível trófico seguinte. O que vai ser passado, em geral, existe uma estimativa do 10%, né? Em geral, é 10% só daquilo que foi, do que existia no nível trófico anterior, tá? E a cada passagem vão ocorrendo perdas por respiração, né? É a energia na forma de calor, é a energia de baixa qualidade que todo organismo produz a partir da respiração celular. Toda a matéria orgânica, né, e os excrementos, as fezes que a gente falou, as fezes vão sendo lançadas, né? Uma planta, folhas vão secando e vão caindo no meio ambiente, parte delas vão morrendo, né? Frutos vão caindo e estragando no chão. Os animais e outros consumidores vão lançando excretas e excrementos, né, no ambiente também, como as fezes. Tudo isso que cai no meio é detrito, né, e pode sofrer também ação de decompositores. E esses decompositores pegam todas essas partes mortas dos seres vivos, ou eles por inteiro, após a morte, e reciclam, né, a matéria. Então, quando reciclam, né, eles vão liberar também parte da energia nesse processo de decomposição para o meio, e em termos de matéria, como nós falamos, né, vão liberar os nutrientes para que possam ser novamente incorporados aqui pelos produtores. Aqui 2 exemplos de cadeias alimentares, tá? Só para a gente, uma terrestre, né, e uma aquática embaixo, para a gente ver que o número de níveis tróficos pode variar. Da forma que está apresentado aí para vocês, nessa cadeia número 1, exemplo número 1, quantos níveis tróficos vocês estão vendo aqui? Então tem que ter um cuidado, porque nível trófico é diferente de ordem de consumidor. Tem gente que acha que essa cadeia vai até o consumidor terciário, então tem 3 níveis tróficos. Não. Na verdade, de produtor a consumidor terciário, nós temos 4 níveis tróficos. 1, 2, 3, 4. O primeiro nível trófico é o dos produtores, o segundo nível trófico é o dos consumidores primários, o terceiro nível trófico, consumidores secundários, e o quarto nível trófico, consumidores terciários. Na verdade, nessa cadeia, aqui, nós temos a representação dos decompositores. Então, quantos níveis tróficos teriam aqui representados? Eu teria 5 níveis tróficos, ok? Porque os decompositores também são nível trófico, apesar de nem sempre estarem presentes, como eu falei, na representação. Porque já subentende-se, gente, que fungos e bactérias, enquanto agentes decompositores, agem sobre todos os níveis, então não precisaria ficar puxando seta de todos os níveis sempre para os decompositores. Isso é uma informação já subentendida. E aí embaixo uma cadeia alimentar aquática, né? Em que nós temos ali, né, algas, microalgas que formam o fitoplâncton, né, que é aquela massinha verde flutuante nos ambientes aquáticos, servindo de alimento para consumidores primários, que poderiam ser organismos que compõem o zooplâncton, que incluem microcrustáceos, pequenas larvas, protozoários, que se alimentam dessas microalgas. Então, consumidores secundários, que servem, por sua vez, de alimento para peixes menores, por exemplo, peixes pequenos podem se alimentar desses zooplâncton, desses microcrustáceos, e que, por sua vez, vão servir de alimento para outros organismos que serão, no caso, consumidores terciários, como aves que se alimentam desses peixes. As aves, por sua vez, servem de alimentos para predadores maiores, né, geralmente topos de cadeia alimentar, como, por exemplo, o crocodilo. Então, aqui um consumidor quaternário. Como eu falei, todos eles sofrem ação de fungos e bactérias, portanto, sofrem ação de decompositores. Nessa cadeia alimentar, teríamos representados 6 níveis tróficos, contando com os decompositores. Entretanto, os consumidores eles variam de primário a quaternário, ou, em outras palavras, né, consumidor de primeira ordem a consumidor de quarta ordem. Tá?
Então, são dois exemplos de cadeias alimentares, uma terrestre e outra aquática. E essa imagem é provocativa, né? Apesar de serem cadeias alimentares bem simples, que eu estou mostrando aí no slide, né? Algumas terrestres, outras aquáticas, né? De água doce, aqui uma cadeia alimentar lacustre, uma cadeia alimentar marinha, no ambiente, né, de água salgada. Aí em cima, à direita, um ecossistema, né, uma cadeia alimentar de pastagem, representando também poucos níveis tróficos. E à esquerda também uma de pastagem, né, em ambiente terrestre. O que que nós observamos aí? Na primeira situação, nós temos uma única cadeia alimentar, tá? Desconsiderando os decompositores, o que que nós temos? Sol, né, ali um produtor, uma planta, um inseto, um gafanhoto, um sapo, uma cobra e um gavião. E existe uma sequência única, uma única linha, digamos assim, ó, nesse caminho. Isso garante que isso seja uma única cadeia alimentar. Lembrando que cadeia alimentar é diferente de teia alimentar. A partir do momento que você tem o mesmo indivíduo no sistema participando de mais de uma relação linear né, trófica, nós não falamos mais em cadeia alimentar, falamos em teia, tá? Em geral, nos ecossistemas, nós não temos uma única cadeia alimentar, temos várias, e elas estão interligadas. Isso a gente chama de rede ou teia alimentar. Justamente porque é difícil um organismo na natureza se alimentar de ter um cardápio restrito, né? Tipo, só come isso. Não, em geral, a maioria dos seres vivos se alimenta de mais de um tipo de alimento. Isso vai fazer com que as cadeias alimentares elas se esbarrem. E aí a gente chega nessas teias, como nós vamos ver, tá? Aqui outros exemplos também, né? Mas é só para mostrar que cadeia alimentar, então, é cada linha dessa, né? Aqui nesse exemplo que tem o boi, só para vocês entenderem, eu teria quantas cadeias alimentares representadas? A cadeia alimentar ela tem que começar com um produtor, ela tem que ter um início e um fim. O fim sempre será o topo da cadeia alimentar, que é o último consumidor, né? Aquele que não vai sofrer, não vai servir de alimento para outro organismo, a não ser que ele morra, né? Então, enquanto ele está vivo, ele não serve de alimento para outro organismo. Esses são os topos de cadeia alimentar, né? Quem vai brigar com o leão? Quem vai brigar com o crocodilo? É claro que esses organismos podem morrer em brigas interespecíficas, né? Brigas por fêmeas, por reprodução, por espaço. E aí, quando um deles morre, vai servir de alimento. Mas aí já é outra história, tá bom? Nessa cadeia simples que envolve o boi, ó, nós temos capim e gafanhoto. Acabou. A cadeia alimentar só tem esses dois níveis, capim e gafanhoto. Temos um outro possível caminho que é capim, boi, o boi come capim, e o homem come o boi. É uma outra, uma segunda possibilidade. Então é uma segunda cadeia alimentar dentro desse sistema aqui. Uma outra, o capim serve de alimento para o boi serve de alimento para o carrapato, e a gente tem o anu que vai lá e come os carrapatos do boi. Então já é uma terceira cadeia alimentar. Então temos três. Bem, e o topo da cadeia alimentar, né, como nós falamos, o homem é topo de cadeia alimentar, né, de várias cadeias alimentares. Se a gente pegar aí a variedade de alimentos que a gente come, principalmente alimentos de origem animal, nós somos topo de cadeia alimentar, né? Eu coloquei essa imagem provocativa que, apesar de sermos topo de cadeia alimentar, principalmente porque né, o homem, enfim, com seu telencéfalo desenvolvido na história da humanidade, conseguiu desenvolver uma inteligência maior do que os outros, comparado aos outros animais, por isso que, entre aspas, nós somos ditos aí como racionais, né, mas uma inteligência que permitiu nós moldarmos o meio, melhorarmos a produtividade, tanto vegetal quanto animal, né, mas temos que lembrar nosso papel na natureza, né? Se a gente pegar algumas tribos ou relembrando um pouco mais a história do homem primitivo, nós nem sempre fomos, né, um dos principais topos de cadeia alimentar.
Existem acidentes, né, com animais que ainda ocorrem. A gente sabe que se soltar o homem lá na savana africana, né, num grupo de leões, ele pode se tornar uma presa, obviamente, né? Apesar dos leões não, não nos terem como prato principal, no momento aí de fome, né, nós podemos ser atacados naturalmente por esses animais. Ocorrem alguns acidentes, né, em zoológicos, principalmente com animais que são capturados de forma mais recente, não foram criados, nascidos, né, enjaulados no zoológico. Aqueles que vieram da natureza, que ainda guardam seus instintos, né, demonstram mais esse tipo de ação, tá bom? Mas nós somos topo de cadeia, né? Mas temos que lembrar também que não, em algumas situações podemos não ser, né? Bem, e aí vamos retomar aí o conceito de rede novamente. Rede ou teia alimentar. Então, como eu falei, normalmente os seres vivos na natureza, eles têm mais de um tipo de alimento, né? Então, isso faz com que ele assuma mais de um nível trófico diferente no mesmo ecossistema, né? E aí nós vamos ter o mesmo indivíduo participando de várias cadeias, ou seja, aquele organismo, ele conecta diferentes cadeias. E aí a gente tem no contexto o que chamamos de teias. Nada mais são do que, né, o padrão detalhado das interconexões de uma cadeia alimentar. Então, quando a gente pega várias cadeias alimentares, temos uma teia alimentar. Como a maior parte das espécies participa de diversas cadeias alimentares, os organismos formam uma complexa rede de cadeias alimentares, como eu falei. Vamos pular um pouquinho essa definição do dicionário, que é a mesma, coloquei mais para vocês consultarem depois. Vamos lá, vamos fazer um exercício prático aqui juntos, tá? Vou até acionar a ponteira aqui, marca texto. Aqui, pessoal, né, uma questãozinha que pode cair para vocês para compreender melhor cadeias e teias alimentares. Nesse sistema aí que vocês estão visualizando, nós temos seis componentes, né? São 6 organismos vivos: o milho, o besouro, o sapo, o roedor, coruja e cobra. Mas vamos lá, se eles estão no mesmo ecossistema, quais são as possíveis cadeias alimentares que vocês enxergam aí nesse sistema? Vamos ver? Uma questão que poderia cair, né? Quantas cadeias alimentares são possíveis nesse sistema com esses integrantes, né? Conhecendo o hábito alimentar de cada um. São animais bem conhecidos, né? E a planta, o milho também bem conhecido. Então a gente consegue supor com certa facilidade, né? A gente poderia, por exemplo, já observar aqui, ó, que o besouro se alimenta do milho, né? Inclusive pode se tornar uma praga, né? Os ratos, né? Quem tem celeiro, quem mora mais no interior, tem os celeiros que depositam ali alguns cereais, alguns mantimentos, sabe que é um local muito propenso à presença de roedores, ao surgimento de roedores, porque eles se alimentam desses alimentos também. Então, só aqui a gente já pode falar, ó, besouro come milho, roedor também come milho, né? Vamos pegar aleatoriamente, vamos lá, o sapo. Quem o sapo poderia comer, por exemplo? A gente sabe que sapos comem insetos, né? Então, os sapos poderiam ser predadores dos insetos. Vamos lá, vamos pegar a cobra, por exemplo. A cobra poderia ser um predador do roedor, né? Ela come roedores, ela come anfíbios também, o sapo, acho que são os alimentos mais possíveis aí para a cobra. A coruja, né? A coruja, gavião, né? Essas aves de rapina em geral são excelentes predadores, né? São predadores muito habilidosos e normalmente são topo de cadeia alimentar. A coruja aqui, ela poderia se alimentar tanto da cobra, quanto de um roedor, quanto do sapo, seriam talvez os principais alimentos para ela. Ou seja, o mesmo indivíduo ocupando diferentes níveis tróficos, uma vez que está tendo mais de uma forma de alimentação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, Pode falar. qual a principal característica de aves de rapina? Assim, qual a diferença delas para outras espécies?
Olha, aves de rapina, elas são aves que conseguem, têm uma visão, um alcance visual muito mais desenvolvido do que outras aves. As suas garras são muito mais desenvolvidas que outras aves também, porque está relacionado com a sua forma de alimentação, né? Geralmente elas fazem um sobrevoo e dão uma espécie de rasante, né? Um bote para pegar, capturar a presa. Então elas têm uma força muito grande na sua, nos membros inferiores, né? E as garras são extremamente fortes e afiadas. As asas também elas têm um padrão, um formato que permite um sobrevoo muito mais eficaz, que geram essas características que vão oferecer, né, vão oportunizá-las serem predadores mais vorazes, digamos assim, tá? Então são aves que vão incluir aí águia, gavião, né, várias arpia, né? Aqui no nosso estado a gente tem o arpia. Quem já foi no Museu Melo Leitão, a gente tem ali taxidermizado o gavião real, né, que é uma ave de rapina símbolo aqui no nosso estado. Enfim, basicamente seriam essas as características principais, tá? E são carnívoras, né? São carnívoras e geralmente são topo de cadeia, tá? Diferente de outras aves, que são aves que têm o hábito mais de produzir, confeccionarem ninhos, são aves de menor porte, aves de rapina têm maior porte, tem um grande porte, né? Não o maior dentre as aves, que a gente tem algumas que têm hábito até mais terrestre que são maiores, como ema, avestruz, mas em termos de porte médio, elas têm um porte acima da média dentre as aves, né? Diferente daqueles pássaros menores que vivem mais no nível dos estratos intermediários de uma floresta, fazem ninhos, se alimentam mais de sementes e pequenos insetos que elas conseguem coletar a uma curta distância. Então tem N características. Deu para perceber algumas delas? Tá respondido? Bem, não ouvi a resposta, mas espero que sim. Vamos lá, galera. Então vamos ver aqui, ó. Eu vou liberar para a gente ver. Ó. Vamos traduzir as diferentes cadeias que tem aqui. E como é que a gente pode contabilizar todas essas cadeias, né? Como eu falei, numa questão, se eu perguntasse isso, claro que aqui tem poucos elementos, poucos elos. Aí fica simples. Mas a gente pode ter situações mais complexas, como por exemplo essa teia alimentar de ambiente marinho. Será que vocês conseguiriam contabilizar quantos possíveis caminhos tem dos produtores até os topos de cadeia? Então, cada caminho desse aqui, ó, né, representaria uma diferente cadeia alimentar, né? Então, cada caminho desse aqui, ó, e você tem várias possibilidades, porque às vezes um elo, ó, ele toma caminhos diferentes, né? Então já ficaria mais difícil. Voltando para o nosso exemplo mais simples, né, que é o que é possível perguntar mais para a gente exercitar o pensamento, vamos lá. Quantas cadeias alimentares vocês estão enxergando aqui? Vamos fazer as saídas aqui. Ó. Eu poderia ter, por exemplo, essa milho, besouro, passando aqui pelo sapo e terminando aqui na coruja. Então, ó, o besouro é consumidor primário, nesse caso, o sapo secundário, e a coruja seria um consumidor terciário para essa cadeia que eu fiz. Só que a gente tem uma outra possibilidade de caminho, ó, bem parecido com esse. Só que do sapo viria aqui, ó, em vez de servir de alimento para a coruja, serviria de alimento para a cobra, e a cobra sim serviria de alimento para a coruja. Então, nessa eu teria ó, besouro primário, sapo secundário, a cobra seria terciária e, nesse caso, a coruja passaria a ser quaternária, se alimentando da cobra. Tá? Eu teria ainda uma outra possibilidade, né? Vamos pegar aqui, ó. Besouro, roedor, coruja. Nesse caminho, o besouro é consumidor primário, o roedor seria secundário e a coruja terciário. Eu teria um outro caminho aqui similar, mas o roedor servindo de alimento para a cobra. E aí, nesse caso, o que nós teríamos, né? O que nós teríamos?
o besouro primário, o roedor secundário, a cobra terciária, e aí nesse caso a coruja passaria a ser quaternária, né? Tem mais possibilidades, vamos ver aqui, ó. O milho servindo de alimento para o roedor e o roedor chegando aqui na coruja. Nesse caso, o roedor seria consumidor primário, porque se alimenta direto do milho, e a coruja seria consumidora secundária. Mas eu tenho uma outra possibilidade aqui, não tenho? Esse roedor ele pode servir de alimento para a cobra, e a cobra sim para a coruja. Nesse caso, o roedor é primário, a cobra passa a ser secundária e a coruja passa a ser terciária, tá bom? Então, olha a quantidade de possibilidades que nós temos aqui. Tem alguma que eu deixei passar? Eu acho que foram todas, né? Todas as possibilidades, né, nós percorremos aqui, nessa teia alimentar que é bem simples. Então, perguntando, ó, nessa teia alimentar, quantas cadeias alimentares existem? Existem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadeias alimentares. São 6 caminhos possíveis que nós visualizamos aí, ok? Bem, aqui é um exemplo de uma cadeia alimentar. Puxando um pouquinho, né? Vocês podem estar se perguntando, pô, mas para que eu tenho que saber de cadeia alimentar, teia alimentar, saber o nome de cada elo desse, que um pode participar de mais de uma cadeia? Cara, para vocês que vão se tornar agrônomos, né, e vão trabalhar né, muitos vão trabalhar com a produção vegetal, uma das formas de produzir mais é realizando o controle das pragas que afligem a sua lavoura, a sua né, a sua produção. E para isso você tem que conhecer bem os possíveis predadores, parasitas, né, da espécie que você cultiva. E para isso a gente tem que ter essas noções básicas, né, de cadeias, teias alimentares. Isso ajuda, inclusive, nesse controle, né? Muitas vezes você pode lançar mão de um controle biológico. Um controle biológico, ele requer um estudo profundo, né, tanto da sua cultura quanto da praga da sua cultura, para você saber qual organismo você pode colocar ali naquele agrossistema para que ele faça o controle da praga e não vire uma outra praga, tá? Aqui no exemplo eu coloquei, né, uma cultura, um cultivo. Oi, pode falar. Aqui, a Nicole está perguntando se no slide passado a coruja não poderia comer o besouro. Ela está com dúvida nisso. Olha, coruja, né? Eu vou responder o seguinte: poderia, né? Assim, existe isso na natureza? Talvez exista, não é comum, tá? As corujas, elas são topo de cadeia, geralmente elas se alimentam de outras aves, de répteis, de mamíferos, de anfíbios, mas é bem raro elas se alimentarem de insetos, tá? Mas existe na natureza algumas espécies aí que já foi registrado. Por isso que eu coloquei aqui como condição para para nossa análise, né, que a gente se baseou meio que no senso comum, né, do que nós conhecemos de alimentação principal das espécies. Mas poderia, né? E aí, se isso fosse um fato nesse sistema, esse sistema aqui ele é hipotético, ele é didático. É só para a gente compreender. Mas se eu colocar essa informação, aqui passa a haver mais uma cadeia alimentar. Poderia ser, é uma possibilidade, tá bom? Quando a gente fala de alimentação, é complicado, né? No nosso campus tem um professor, por exemplo, os urubus, eles são detritívoros. Eles se alimentam principalmente de carne, né? De restos de animais mortos, principalmente, né? Mas só que existem, né, registrado na literatura, né, algumas observações que foram feitas no estudo de comportamento de algumas aves, como o próprio urubu. No nosso campus tem um professor que conseguiu fazer uma filmagem do urubu comendo abacate. Pô, abacate é um produtor, é planta, né? Então o urubu de detritívoro ele poderia ser considerado também um consumidor primário nesse contexto de alimentação? Claro, né? Se isso é fato, se isso é registrado, se isso pode ocorrer, tá? Mas aqui a gente se baseou só no senso comum mesmo, só para a gente fazer a explicação didática, beleza? Tá respondido, né, Nicole?
Bem, Sim. tá bom. Aqui voltando ao nosso agroecossistema, pessoal, olha que interessante, né? Vocês sabem que nas plantações em geral, como a própria couve, né, podem surgir várias pragas, como pulgões, larvas de diversos insetos, né, que a gente chama de lagartas, né? Nada mais são do que estágios larvais de diferentes insetos, besouros, outros parasitas, enfim. Outros besouros, a própria vaquinha, né, que é bem conhecida. Então, essas pragas aqui, elas são consumidores primários, né? Se alimentam diretamente da couve para obter energia. E, obviamente, que existem predadores, consumidores secundários que se alimentam desses consumidores primários. Um exemplo muito comum nos agroecossistemas, né? Ou seja, sistemas agroecológicos, são as vespas parasitoides. Vocês já devem ter ouvido falar delas, né? As vespas parasitoides são muito utilizadas por agricultores que se baseiam nessa filosofia, né, de cultivo, como controle biológico de pragas. Muitas dessas vespas parasitoides, elas depositam seus ovos em larvas desses potenciais predadores, dessas potenciais pragas da lavoura. Quando, quando as vespas parasitoides depositam seus ovos dentro de uma lagarta, por exemplo, os ovos ficam ali até eclodirem. Quando eclodem, surgem as larvas das vespas. E aí essas larvas usam como alimento inicial a própria lagarta, a própria larva que ela está usando como hospedeira. É uma forma de controlar a praga, tá? Já no estágio larval. Muitas vespas parasitoides são assim. Por sua vez, né, vespas parasitoides podem ser presas de outras vespas parasitoides também, né? E muitas delas são alvo de predadores como percevejos. Muitos percevejos conseguem se alimentar de vespas parasitoides. Então existe um certo equilíbrio, estão vendo? Para que esse sistema ele se mantenha e esse controle biológico ele seja efetivo, tá? Só um exemplo a mais para vocês. Já falei desses exemplos aqui, né, da teia alimentar em ambiente marinho. Observações importantes sobre tudo que eu falei até agora, né? O que que a gente observa? O que que a gente tira como... Deixa eu só tirar esse ponteirinho aqui que está me incomodando. Não sei tirar agora. Marca texto, caneta, não. Automático. Ah, deixa isso aqui mesmo. Só que aí não dá para passar. Deixa eu... Ih, rapaz, agora que sumiu a ponteira, eu não consigo voltar. Dá pra ver esse pontinho vermelho, pequenininho? Qualquer coisa eu risco. Melhor. Então vamos lá, gente. Ó, algumas observações importantes, né, com relação a cadeias e teias alimentares. O que que nós tiramos de conclusões, né? Observamos que um mesmo indivíduo ele pode ocupar mais de um nível trófico em uma rede alimentar. É o que normalmente ocorre nos ecossistemas, né? É muito difícil um ecossistema em que você tenha só uma cadeia alimentar. Geralmente você tem várias, justamente porque cada elo, né, cada organismo, ele participa, ele tem uma diversidade, o cardápio alimentar dele é variado. Então isso faz com que as cadeias se esbarrem, né, elas se interconectem. E aí a gente tem as redes. Observamos também o seguinte, a energia útil, ela diminui ao longo da cadeia alimentar. É óbvio, né, através dos fluxogramas que nós vimos, a energia do sol, que é uma energia de alta qualidade, é absorvida pelos produtores, que por sua vez já utilizam e perdem um pouco dessa energia na forma de energia de baixa qualidade pela respiração, e o que fica é passado para os consumidores. E à medida que essa energia vai passando, ela vai reduzindo cada vez mais, né? Então isso também ficou bem claro para vocês. E isso é importantíssimo, tá? Isso tem uma repercussão na sociedade, na humanidade. Porque se a gente parar para pensar, né? Uma população humana em que a maior parte da população se alimenta, é carnívora, por exemplo, ou onívora, a gente vai ter muito mais investimento energético para produzir planta, para servir de alimento para boi, por exemplo, para aí sim o boi servir de alimento para o homem.
Sendo que a cada passo desse, a gente viu, né, que energia é perdida. Se nós tivéssemos uma sociedade, uma humanidade, né, que fosse baseada muito mais numa alimentação herbívora, né, ou seja, o homem se alimentando diretamente de um produtor, nós economizaríamos muito mais energia, dinheiro também, consequentemente, porque você não tem que produzir pasto para alimentar boi, você já produz planta para alimentar o homem. Então você reduz os pastos intermediários aqui. E isso faz com que essa energia ela seja menos perdida. Quando a gente se alimenta de planta, a gente consegue aproveitar muito mais a energia, nós temos tendo acesso muito mais à energia do que quando a gente se alimenta de carne, né? Uma forma de entender isso de outra forma também, eu acho que ficou claro, né, a perda de energia à medida que passa, caminha na cadeia alimentar, mas para pensar, né? Vocês sabem que dos compostos orgânicos, os carboidratos são os mais energéticos, né? O que tem mais energia? Um quilo de amido ou um quilo de carne? O amido é carboidrato. Um quilo de carne é proteína, né? O que tem mais energia? Um quilo de carboidrato ou um quilo de proteína? Obviamente que é um quilo de carboidrato, né? Os açúcares são compostos orgânicos energéticos. A proteína até pode oferecer energia, mas muito menor em relação aos carboidratos, né? E a gente nem utiliza como fonte primária de energia. Fonte primária são os carboidratos. Então, imagina, se eu como um quilo de carne e um quilo de planta, é óbvio que o aproveitamento para o organismo, para o homem, no exemplo que eu estou dando, não vai ser o mesmo. O fato da gente ser uma sociedade, né, agora em termos globais, né, uma humanidade que se alimenta muito de carne, isso faz com que a gente esgote cada vez mais os recursos naturais e a gente perca energia nos processos e precise de uma demanda muito maior de dinheiro, de investimento para a cadeia produtiva. Produzir animal é muito mais caro do que produzir animal. Desculpa, do que produzir somente planta, né? Justamente porque para produzir animal você também tem que produzir planta. Ou investir muito dinheiro em ração. E as rações elas são produzidas a partir de planta também. Não adianta falar que eu no meu cultivo intensivo de boi eu não uso muito. O pasto eu nem me preocupo porque eu utilizo uma ração muito boa. Mas a ração que você está utilizando ela foi produzida principalmente a partir de soja, de proteína e de carboidrato vegetal e não, né, de outras fontes. Então, depende sim, tá? Acaba se tornando bem mais caro. É só uma reflexão, né, principalmente para vocês que fazem o curso de agronomia. Bem, e o conhecimento das cadeias alimentares permite ao homem agir sobre elas em seu benefício. Um exemplo é o que eu acabei de falar, né? O uso de predadores naturais no combate às pragas, como as vespas parasitoides, né? Que são muito utilizadas no controle de pragas de lavouras. Galera, só reiterando aqui o que seria nível trófico, né? Nível trófico é o elo, né? É o posto que assume o indivíduo na cadeia alimentar, tá bom? E aí os níveis tróficos podem ser os mais diversos, né? A gente tem o primeiro nível trófico, que serão sempre os produtores, independente de serem fotossintetizantes, quimiosintetizantes, serão os produtores. O segundo nível trófico sempre será ocupado por um consumidor. Esse consumidor, se come planta, é consumidor primário, vem seguido de consumidor secundário, terciário e assim sucessivamente. Como eu falei, o último nível trófico sempre será dos decompositores, aqueles que consomem detritos de todos os níveis, né? E aí eu coloquei aqui detritívoros justamente para fazer aquele esclarecimento que eu fiz já no início da aula, né? Lembrar que decompositores são fungos e bactérias que agem reciclando a matéria. Então, o processo que ocorre é de decomposição, para ser decompositor. Detritívoro não decompõe a matéria. Os detritívoros são formas de consumidores especiais. São consumidores que se alimentam de detritos. Então, eles comem, ingerem a matéria orgânica morta e não decompõem, ok? Basicamente, essa que é a diferença. E outra questão para a gente pensar, né? Não é comum na natureza a existência de cadeias alimentares muito longas, acima de 4 níveis tróficos.
Podem observar nos exemplos que eu dei e pensar em outros também. A maioria das cadeias alimentares rápidas que a gente consegue pensar, elas só chegam até um consumidor terciário, de repente um consumidor quaternário, mas não vai muito além disso não. Por quê? Vocês conseguem já responder essa questão, que é a mais importante talvez até aqui? É justamente devido às perdas de energias, né? A dissipação de energia, a transformação de energia de alta qualidade em energia de baixa qualidade. Lembrando das leis da termodinâmica que a gente falou, primeira lei e segunda lei. A energia ela não pode ser criada nem destruída, ela é transformada. Só que quando ela vai sendo transformada, em todo o processo em que vai ocorrendo transformação, parte dela é convertida em energia de baixa qualidade, que aqui na ecologia a gente chama mais de calor, né? É energia que é liberada a partir do processo de respiração, principalmente, tá? Como essa energia vai diminuindo a cada nível trófico que passa, né? A energia que um consumidor primário obteve de um produtor é maior do que a que um consumidor terciário vai obter de um consumidor secundário, com certeza, né? Porque à medida que vai passando, ela vai sendo perdida, né? Bem, essas são as duas cadeias alimentares que eu já havia mostrado, só para perguntar, né? Quantos níveis tróficos? Né? Novamente, na primeira situação a gente tem 5 níveis tróficos, contando com os decompositores. Na segunda situação, nós teríamos 6 níveis tróficos, contando com os decompositores. Não confundir consumidor de quarta ordem com um quarto nível trófico. Tem gente que às vezes na questão de prova, né, vai lá, o professor pergunta, indique quem é o terceiro nível trófico dessa cadeia alimentar. Aí o aluno não pensa, não reflete muito bem, vai lá e indica consumidor terciário. Consumidor terciário não é terceiro nível trófico. Terceiro nível trófico tem que ser o terceiro na sequência linear da cadeia. Então, primeiro, sempre produtor, segundo, consumidor primário, terceiro, consumidor secundário, terceiro nível trófico. E aí agora a gente vai fazer uma reconexão, vamos nos reconectar com o fluxo de energia mais intensamente ainda, pessoal. Vamos pensar aí como é que o fluxo de energia, o que que isso repercute, né? Por exemplo, vocês que podem trabalhar com produção agrícola, têm que entender muito bem o que que é produtividade. Para entender produtividade, a gente tem que retomar aí um pouquinho da parte energética da coisa. Vamos definir alguns conceitos básicos, né? Biomassa. Biomassa, pessoal, é a quantidade de matéria orgânica em um sistema, tá? Por exemplo, se você tem uma pastagem, quando eu falo a biomassa, vamos supor que isso seja plantação de café, né? A sua biomassa é a quantidade de café que você tem ali em termos de massa seca ou peso seco. O que que é essa massa seca ou peso seco? Se eu fosse possível eu pegar toda essa minha produção aqui, ó, essas plantas, e colocar na balança, quanto que vai dar na balança? O valor que vai dar é a massa desses indivíduos, tá? A gente fala em massas, mais em massa seca quando está falando de biomassa. Bio é vida, massa então é a massa orgânica, tá? Como é que a gente obtém essa massa orgânica, essa matéria orgânica ou esse peso seco? A gente pode estimar de várias formas. Normalmente, a gente coleta uma amostragem na produção, pega essas plantas, coloca na estufa para elas desidratarem, porque eu estou falando de peso seco, então eu tenho que descontar a água, a quantidade de água que tem na planta ou no organismo, para saber qual que é a massa seca. Por exemplo, se eu quiser saber a minha massa seca, eu teria que me sacrificar, né? A minha massa seca é o meu peso na balança tirando toda a água que eu tenho no corpo. Se fosse possível me desidratar e subir numa balança, ali estaria mostrada a minha massa seca. A gente faz isso muito com plantas, né? Para estimar a massa seca de planta é muito fácil. Você põe ela na estufa, deixa ela secar bem. Bem, a biomassa, galera, ela pode estar relacionada a uma. Professor, Pode falar. nunca fizeram esse experimento de fundo, não? Assim, botar cair, Claro,
Claro, claro que já fizeram, né? Você está falando com um defunto humano, né? Um cadáver humano. Aham. Já foi feito. Inclusive, para a gente chegar naqueles percentuais que nós conhecemos da espécie humana, né? Um adulto ele tem aproximadamente 70% do peso dele, do peso total, é, de água, né? Aproximadamente 75% do nosso corpo é água. Para chegar nesses percentuais, muitos experimentos foram feitos, né? E aí, na humanidade, na história da anatomia e da fisiologia humana, né, muitas pessoas que iam morrendo foram sacrificadas cientificamente nesse aspecto, né? Para serem totalmente desidratadas e pesadas, porque aí a gente consegue fazer a diferença e saber que aquilo que evaporou é a água, obviamente, e o que ficou é matéria orgânica seca, né? A soma, a subtração do que eu teria da pessoa com a massa fresca, né, que é a massa que inclui a água também, menos o peso seco, que é o peso desidratado, vai te dar o percentual de água, né? Vai te dar a quantidade de água que você tinha no indivíduo. Então isso foi feito, é feito com animais, foi feito com a espécie humana para a gente estudar e ainda é feito, né, em termos de estudo científico. E a gente faz muito isso na área agrícola para fazer pesquisas agrícolas, né, na área agrícola, nas ciências agrárias. A gente faz isso para monitoramento de produção também. A gente faz isso para estudos de produtividade, né? Vamos devagarzinho que vocês vão entendendo mais aplicações sobre essa biomassa, tá? Então essa biomassa ela pode ser estimada para uma determinada área, se o ambiente que eu estiver tratando for um ambiente terrestre, por exemplo. Se eu estiver falando em ambiente aquático, eu posso estimar a quantidade de biomassa de determinada planta ou de determinado organismo, como microalgas aqui, ó, para volume. E aí eu vou estimar em gramas por volume, miligramas por mililitro. Eu posso, né, unidade de massa sobre volume. Se for ambiente terrestre, obviamente, né, vai ser massa sobre área, né? Então, miligramas por centímetro quadrado, gramas por hectare, quilogramas por hectare, e assim sucessivamente. Então, biomassa é um índice importantíssimo, pessoal, para a gente conseguir estimar e ter uma ideia do que a gente está produzindo. Imagina você, agricultor, só para entender um pouquinho o que seria produção, que é o nosso próximo assunto, né? Vamos falar de produtividade. Pensa no seguinte, pega uma semente, pensa numa sementinha. Vamos pensar naquele experimento simples que a tia Maricota passa no ensino fundamental para gente, com semente de feijão, no algodãozinho molhado, né? Deixa lá a sementinha no algodãozinho molhado, e aí vão passando alguns dias, a semente ela germina, né? Então depois que ela germina, ela começa a crescer até criar as primeiras folhas, né? E assim sucessivamente, ela vai desenvolvendo. Vocês concordam comigo se que do estágio de semente até uma planta um pouquinho maior, houve acúmulo de biomassa? Ou seja, ela gerou matéria orgânica, né? E essa matéria orgânica que foi sendo gerada, ela foi gerada devido à fotossíntese. Se essa sementinha não tivesse água e luz, sem luz, ela não conseguiria virar uma plantinha. E à medida que, se eu for acompanhando esse crescimento, né, desde a germinação até chegar a uma planta maior, eu tenho vários estágios intermediários, né? Eu tenho a plantinha miudinha, eu tenho a plantinha maiorzinha, eu tenho a planta grandona. Entre um estágio desse e outro, o que que foi ocorrendo? Acúmulo de matéria orgânica. Esse acúmulo de matéria orgânica, né, de biomassa, com o passar do tempo, é o que nós chamamos de produtividade, tá? Produtividade é isso, tá, gente? É assim que você estima, por exemplo, quando você está plantando café, você tem a sua área lá que você plantou o café e é um café mais jovem. Aí daqui a alguns meses, né, na cultura de café, daqui a uns meses você vai ter a planta adulta. Desse ponto atual que você tem a planta adulta até o estágio anterior e o tempo que passou, né, entre esse estágio da planta do café ficar adulto e o café jovem, houve o quê? Acúmulo de matéria orgânica. O café foi fazendo fotossíntese e foi criando novas folhas,
foi gerando mais flores, né, até formar o café, né, que é o fruto. E aí, pessoal, eu pergunto a vocês, né? Houve acúmulo de oh, meu Deus, desculpa, matéria orgânica, né? Contraí as duas palavras. Houve acúmulo de matéria orgânica. E da onde que veio esse carbono que fez o café crescer? Da atmosfera. Fotossíntese não é isso? Pegar dióxido de carbono do ar, na presença de luz e nutrientes e água, e incorporar na planta? Assim ela vai crescendo. Então, deu para entender o que seria essa produtividade? Essa produtividade é diferente de produção, vou explicar daqui a pouco, tá? Mas produtividade está relacionada à taxa, ou seja, é algo que acontece em algum intervalo de tempo, tá bom? Como uma semente germinar até virar uma planta adulta, né? Isso leva tempo, e à medida que o tempo passa, ela vai criando mais biomassa, tá? Então, produtividade é a taxa na qual a energia é convertida pela atividade fotossintética e quimiosintética de organismos produtores em substâncias orgânicas. Resumindo, é isso, né? É a taxa em que a biomassa é produzida por unidade diária pelos vegetais, os produtores primários. A gente vai ficar com esse conceito aqui, que é o que vocês vão mais aplicar na área de vocês, tá? Esse conceito do que é produzido com o passar do tempo, né, naquele espaço ou naquele volume, também é definido como produtividade primária bruta. Bruta porque a gente está falando de toda a biomassa que foi gerada no intervalo de tempo, sem descontar o que a planta gastou na respiração. Então é só a taxa daquilo que ela produz, do que ela gera em termos de biomassa nova, tá? Sem considerar aquilo que ela gastou para isso, para produzir essa biomassa total. Então a gente fala em produtividade primária bruta. Aqui é uma imagem para vocês entenderem melhor o que acontece com a planta quando a gente fala em aumento de biomassa, né, produtividade com o passar do tempo. Na verdade, ela vai pegando energia luminosa, principalmente nas folhas, onde ocorre a fotossíntese, vai pegando o carbono atmosférico, né, ó, o CO2 atmosférico na presença de água e na presença de luz solar. Ela faz o quê? Incorpora esse carbono aqui na forma de compostos orgânicos maiores, como a glicose, né, e libera oxigênio na atmosfera. Essa glicose aqui, ela vai sendo utilizada e incorporada na matéria orgânica aqui da planta. É utilizada para gerar novas folhas, frutos, flores, né? Para o vegetal crescer de uma forma geral. Ou seja, aumento de biomassa. Nossa, não coube, né, gente? Deu para entender? Então aqui é só para exemplificar o quão a fotossíntese é importante nesse processo. Bem, e vamos diferenciar agora então produtividade de produção? Pessoal, produtividade, como eu falei, é uma taxa, né? Ela vai representar energia aqui, sempre que falar energia, está ligado também à biomassa, né? Porque a energia ela não fica na forma de armazenada, energia potencial química, que é a biomassa, tá? Então eu posso falar biomassa energética, por exemplo, energia, eu estou falando da mesma coisa. Então, a produtividade é a taxa na qual a energia é adicionada aos corpos de um grupo de organismos, como os produtores primários na forma de biomassa. Aqui, na produtividade, por enquanto, a gente está focando nos produtores, mas existe o que a gente chama de produtividade secundária, que é o que ocorre nos consumidores, tá bom? Mas a gente trabalha muito mais com o termo relacionado à produtividade primária, que é a dos produtores. E então essa produtividade seria a taxa, que é diferente de produção. Produção não é a taxa, produção é uma medida instantânea da quantidade de biomassa ou matéria orgânica, né, viva, em um determinado local. Rasgando o verbo, a produção ela está relacionada à biomassa total que você tem, né? Vamos voltar lá no exemplo da minha plantação de café. Se eu tenho 1 hectare de café, de plantação de café, eu quero saber qual que é a minha produção. É tudo que foi acumulado na forma de biomassa
né, até aquele momento. Então, naquele momento, quanto eu tenho de biomassa? Aí eu faço uma estimativa, né? Eu posso pegar 2 metros quadrados da minha área e pegar todas as plantas que tem ali para poder tirar, né, secá-las e pesá-las para tirar uma média e aí eu faço uma proporção para 1 hectare. Eu vou conseguir estimar qual é a biomassa total que eu tenho naquela área. Isso é a minha produção total, tá? A minha produtividade é uma taxa. Produtividade, eu tenho que incluir aqui na minha análise o fator chamado tempo. Tempo. Pode ser ano, pode ser semanas, pode ser mês, mas eu tenho que ter o fator tempo para falar em produtividade, que é diferente de produção. Produção, então, instantânea. Produtividade, a gente considera um intervalo de tempo. Vamos pegar o exemplo novamente do meu café jovem até virar um café adulto, né? Eu tenho a minha biomassa, eu tenho a minha produção, a minha biomassa inicial, que é quando o café está jovem. Esse é o meu ponto zero. A partir dali, eu acompanho o crescimento desse café por 6 meses ou por um ano. No final de um ano, por exemplo, eu vou lá e avalio novamente a minha produção, como está a minha produção, como está a minha biomassa total. Só que agora as plantas vão estar adultas. Ou seja, a minha biomassa total ali no final, né, nas plantas adultas, vai ser bem maior do que aquela quando elas eram jovens. Se eu subtrair, né, a minha biomassa das plantas adultas menos a minha biomassa inicial das plantas jovens, eu não vou ter o quanto elas acumularam ou elas produziram em um ano. Então, isso é a minha produtividade. É a quantidade de biomassa ou energia que foi produzida em determinada área, em determinado intervalo de tempo. Produtividade. A gente trabalha muito com produtividade para ver se as nossas culturas, se as nossas colheitas, elas estão rendendo, né? Se de fato elas estão sendo promissoras. Se você tem uma produtividade baixa, né, você pode estar pecando em algum fator, né? Pode ser devido a pragas, falta de água, ou solo ruim, falta de nutrientes, né? Então a gente tem que sempre avaliar, para um produtor rural é muito importante trabalhar principalmente com esse índice aqui, que é a produtividade. Produção é importante também, obviamente, mas se você medir só produção sem avaliar em como está sendo o ganho, que é o que mostra a produtividade, não adianta muita coisa, beleza? Como eu falei, tanto produção quanto produtividade a gente pode usar para planta, para os produtores primários, que são os autotróficos, mas a gente também usa esse termo para consumidores, né? Para o que a gente chama de produção secundária. Vou mostrar exemplos para vocês, tá bom? Mas antes, eu vou mostrar para vocês a diferença de produção primária bruta e produção primária líquida. É bem simples. A produção primária bruta, gente, ela está relacionada ao total de energia, ao total de biomassa que a planta. Vou usar sempre planta, mas ficou claro para vocês que existem organismos que não fazem fotossíntese, mas também são produtores, né? São os quimiosintetizantes. Mas eu vou falar sempre em planta, tá? Porque é mais a nossa realidade e a maioria dos organismos. Então, quando a gente fala aqui, ó, considera todo o total de energia, de biomassa que a planta conseguiu fixar através da fotossíntese, a gente está falando de produção primária bruta. Bruta é o total, igual quando a gente recebe o nosso contra-cheque do salário, né? Não vem lá o valor bruto e depois vem o valor líquido. O bruto é tudo que você ganha, incluindo, né, sem tirar os descontos. Quando você remove ali né, tudo que é descontado, né, você paga lá para a Previdência, os impostos, tudo mais, o que sobra, que é o que vai para o seu bolso, é o líquido. Aqui é a mesma coisa. Ó. A produção primária bruta, então, é toda a energia que a planta consegue converter do sol em energia química, em biomassa, né? Só que a gente tem que lembrar que a planta, de tudo que ela armazenou, ela gasta um pouquinho para ela, não é? Ela não precisa se manter, ela não precisa crescer, ela não precisa se reproduzir.
Para tudo isso, ela tem um consumo de energia. Então, do total de energia que ela produziu, descontando o que ela utilizou para se manter, e aí ela utilizou como? Através da respiração celular, né? Processo de respiração. Então, tirando o que ela gasta para respirar e se manter, fica alguma coisa incorporada nela. É o que a gente chama de produtividade primária líquida, tá bom? Então, a produtividade primária líquida vai ser o quê? O total que foi produzido pela planta, né, em termos energéticos, através da fotossíntese, que é a produtividade primária bruta, menos o que ela gastou com a respiração. É aquela energia dissipada na forma de calor, né, para a sua manutenção, para o seu crescimento, para as suas funções. Então, essa subtração te dá o que de fato ficou nela, que é a produção líquida. Isso aqui é o mais importante, né? Porque é a produção líquida que serve, por exemplo, como alimento para um próximo nível trófico. Quando a gente vai comer alface, o que a gente está ingerindo ali da biomassa do alface é a produção, é o que foi produzido de forma líquida, é o que ficou, né? A produção primária líquida, tá bom? Bem, um exemplo para uma imagem para poder ilustrar, né, exatamente o que eu acabei de falar. Então, ó, a energia solar ela é utilizada pelas plantas e aí é convertida em energia química, né? Ela é incorporada, né? É a produção primária bruta, tudo, né? Total assimilado, total que ela conseguiu converter de luz em energia química, né? É a produção primária bruta. E aí desse total, uma grande parte, na verdade, ela vai gastar para se manter, né? É uma energia que ela vai utilizar na respiração. E essa energia é perdida, né? E fica indisponível, porque ela é dissipada para o meio ambiente, né? O que fica incorporado na planta está disponível para o próximo nível trófico, um consumidor primário, por exemplo, né? É o que ela mantém, utiliza na sua matéria orgânica, o que ela usou para formar fruto, folha nova, né, ramo novo, e está incorporado, é o que a gente chama de produção primária líquida. Deu para entender? Basicamente é isso. Aqui outro fluxograma, né, só para a gente reforçar bem isso, que é importante, né? Aqui nós temos o Sol, né? O Sol emitindo a radiação, a gente já viu que boa parte da radiação solar ela é perdida antes de chegar na planta. O percentual que chega nela e ela consegue utilizar para fotossíntese, para produzir seu próprio alimento, né? É o que vai ser convertido na forma de o que vai estar relacionado à produção primária bruta. Só que do total que ela conseguiu assimilar aqui, ó, para fotossíntese, uma parcela ela gasta, ela perde na respiração. O que fica é a produção primária líquida, que é justamente o que está disponível para os demais níveis tróficos, né? Para um herbívoro que vai se alimentar da planta. Então, quando um organismo se alimenta de um consumidor, ele está se alimentando do que ela produziu de forma primária líquida, né? A produção primária líquida. Beleza? E o que seria produtividade secundária, né? Falei para vocês que existe aqui, ó, também o que a gente chama de produtividade secundária. A produtividade secundária, ela não está relacionada a plantas, a produtores, está relacionada a consumidores. E aí o que seria? É o mesmo raciocínio, tá? É o que fica incorporado em um consumidor primário ou secundário e está disponível para o próximo nível trófico. E aí vamos ver o que fica incorporado, então. O que seria essa produtividade secundária? Ó, do total de alimento que um herbívoro, por exemplo, ele conseguiu obter, ou seja, que seria a produção primária líquida da planta, né? Do que um consumidor primário consegue se alimentar ali, uma parte sobra, né? Sobra, por exemplo, está comendo restos que caíram no meio ambiente, resto de folha, resto de fruto. Isso é o que a gente chama do não ingerido, né? O que ele não incorporou, né? Agora, do que ele comeu e engoliu, ingeriu, parte dessa energia aqui, como a gente falou, ela é perdida na forma de fezes, principalmente.
né? Ele ingere, mas ele não digere tudo. O que não conseguiu digerir, ele perde na forma de fezes, excrementos, além de urina, gases também, né? Mas principalmente fezes, tá? Essa energia é energia perdida. Bem, o que fica incorporado na matéria orgânica aqui do consumidor, né, é o que ele de fato, né, conseguiu absorver, né, o que ele conseguiu absorver, só que do que ele absorveu, ele também não vai utilizar um pouco dessa energia para se manter, para manter o funcionamento do organismo através da respiração. Então ele queima um pouco dessa energia e perde para o ambiente na forma de respiração. E aí, o que sobra disso tudo é o que nós chamamos de produtividade secundária. Essa produtividade secundária é o que está disponível para um consumidor secundário, tá? Se alimentar. Então, a produtividade secundária ela vai ser igual tudo que foi ingerido, menos a energia perdida na forma de fezes, urina e por aí vai, menos o que o animal, o indivíduo usou para se manter na respiração, tá? O que sobrou é produtividade secundária. Aqui, pessoal, vou passar bem rapidinho. A gente está chegando ao final da aula, né? Temos 20 minutinhos somente. Mas só é uma tabela, depois vocês podem analisar com mais calma. Ela envolve, né, diferentes ecossistemas, né? A gente tem ecossistemas marinhos, e aí eles foram fracionados, né, em oceano aberto, zonas costeiras, estuários, né, diferentes, né, localidades. E temos aqui um ambiente terrestre, que também temos vários tipos, né? Desertos, florestas boreais, floresta seca, tem floresta tropical, para a gente comparar a produção e principalmente a produtividade de cada ecossistema desse, né? Lembrando que a produtividade ela está relacionada com o fator tempo sempre. A produção ela pode estar relacionada ao fator tempo também, mas esse tempo ele não faz diferença, porque a produção é medida em termos de matéria orgânica total em dado instante. Então, por exemplo, se eu estiver falando do oceano aberto, eu sei que o oceano aberto, né, em termos de área, pensa no planeta, a maior parte do planeta não é água, a superfície do planeta não é, na sua maior parte, formada pelos oceanos, que é essa fração aqui de oceano aberto. Ó. Então a gente tem uma área muito grande, em termos de ambientes marinhos, de mar aberto. Só que, se a gente pensar em produtividade, a produtividade ela não é tão grande assim, ó. A produtividade no oceano aberto é menor, porque lá, né, você tem uma biomassa menor, por exemplo, de fitoplâncton. Mas se você considerar assim, né, se eu pegar um litro de oceano aberto, a produtividade ali é baixa. Mas se eu tenho muitos litros, né, uma quantidade extremamente grande, mesmo que produza pouquinho por litro, se eu pegar minha totalidade, eu vou ter o quê? Uma produção total considerável. Não porque o ambiente é muito produtivo em termos de produtividade, né? O que ele produz por unidade de área ou volume, né? Por unidade de tempo. Mas sim porque a gente é mais ou menos a seguinte ideia. Por que que o oceano, né? O fitoplâncton é o pulmão do mundo, né? Porque a gente tem uma área muito grande de superfície terrestre coberta por oceanos e o total que é gerado, se a gente somar todos os todo o volume de oceano que nós temos e tudo que é produzido a partir deles, é um valor considerável para a atmosfera em termos de oxigênio, né? Que às vezes uma floresta tropical, por mais que tenha, né, biomassa muito mais concentrada, ela não represente, tá bom? Não sei se deu para entender essa relação da área, da produtividade e da produção, tá? Vou pegar um outro exemplo aqui em ambiente terrestre. Vamos pegar aqui, ó, dois marinhos mesmo. O oceano aberto, ele é menos, tem uma produtividade menor, por exemplo, do que estuários e recifes. Vocês já ouviram falar que regiões estuarinas, recifes de corais, zonas de ressurgência, são regiões extremamente produtivas, porque tem muito nutriente, né? Pensa num rio, ele não termina no estuário? Ali o rio está trazendo sempre muito nutriente, muito sedimento, acumula tudo ali.
Então são regiões muito produtivas porque tem muitos nutrientes disponíveis, tá? Diferente do oceano aberto, que tem bem menos nutrientes. Por isso que a produtividade, deixa eu ver onde está. A produtividade do mar aberto é muito menor do que numa área de estuário, tá vendo? Só que eu tenho muito mais mar aberto no planeta, área, em termos de área, do que eu tenho de estuário. Então, em termos de produção total, o que que eu tenho? Uma contribuição total, em termos de produção total, maior do oceano aberto do que com relação a estuários, apesar deles terem maior produtividade do que o oceano. Então é muito importante ter essas ideias, tá? Bem claras do que é produtividade, o que é produção. Só para a gente finalizar esse gráfico, depois vocês podem interpretar com mais calma, né, os outros, eu só vou pegar alguns exemplos que são interessantes. A gente tem florestas tropicais, né, vamos comparar, por exemplo, florestas. Vamos pegar aqui, agricultura com subsídio de combustível, que é mecanizada. Uma agricultura mecanizada, ela tem né, ela consegue ser muito mais produtiva, né, em termos de produtividade, do que, por exemplo, a gente tinha em culturas mais antigas, né, que não tinha nenhum tipo de subsídio, nenhum tipo de tecnologia, né? As culturas antigas e tradicionais, que às vezes acontecem em algumas partes do planeta, olha a diferença, elas são, né, 4 vezes menos produtivas em termos de produtividade do que quando você utiliza algum aparato como a mecanização, né? E aí, obviamente, né, que considerando com as áreas, às vezes, se você tem uma produtividade muito grande, mas uma área que não é tão grande assim, se a produtividade é muito grande, ela pode compensar essa pequena área e ter uma produção total maior do que aqui, por exemplo, ó, em terras cultivadas que eu não tenho nenhum tipo de tecnologia. A produtividade é pequena, é menor, a área é maior. Mas ó, o fato dessa área aqui ser maior do que essa não compensou o fato dessa produtividade ser maior do que essa. Conclusão: em termos de produção total, eu tenho que a agricultura mecanizada ela produz mais, né? Ela tem uma biomassa produzida final muito maior do que o que é produzido a partir de terras cultivadas de formas mais tradicionais, mais antigas. Entenderam por que é importante saber de produção e produtividade na área de vocês? Extremamente importante. Aqui, pessoal, vou passar rápido a mesma ideia, tá? Para dar tempo de finalizar. Aqui é só no ambiente, né, um ambiente terrestre, desculpa, aqui em cima. Um ambiente terrestre, às vezes some a ponteira. No ambiente terrestre a gente tem vários estratos, né? Então você tem estratos, né? E nos diferentes estratos você também vai ter diferentes taxas de produção, tanto de produção quanto de biomassa total gerada, quanto de produtividade. Tá? Em geral, por exemplo, uma árvore, né? Uma árvore, os estratos superiores, que é onde ocorre maior taxa de fotossíntese e incorporação de matéria orgânica, né? A produção primária líquida ela vai ser maior do que vai ocorrendo, né, em estratos menores, ó, tá bom? Isso está relacionado à própria estrutura do ambiente. Por exemplo, já no ambiente aquático, né, vocês sabem que águas costeiras, olha que legal, águas costeiras, elas são muito mais produtivas, elas atingem produtividades e produções também muito maiores. Produção não, né, porque eu não estou considerando a área total. Mas a produtividade ela é muito maior em águas costeiras do que ela atinge em águas oceânicas. Por quê que essa biomassa maior é produzida aqui próximo ao litoral, na região costeira, do que é em região aberta? Justamente, gente, porque próximo às zonas costeiras, imagina, quando chove, todo o ciclo hidrológico ele leva muito nutriente para as regiões, para as plataformas continentais, que formam nossas regiões costeiras. Então a gente tem na região costeira ambientes que são mais rasos, então chega mais luz, penetra mais luz na água, porque é mais raso, e a gente tem nutriente.
nessa situação de nutrientes que vêm dos continentes, pela proximidade que tem do continente, tem um casamento perfeito para ter maior produtividade, porque produtividade está relacionada à fotossíntese. Tem luz, tem nutriente e tem os produtores ali para executarem essa fotossíntese, a produtividade vai ser enorme. Em águas abertas, a gente tem está muito distante, poucos nutrientes. A grande profundidade que existe em águas abertas faz com que os nutrientes fiquem lá no fundo e raramente eles chegam na superfície. Eles chegam mais por eventos de ressurgência que envolvem circulação da camada de água, mas isso acontece pouco. Por isso que as camadas superiores, elas têm uma certa produtividade, mas muito menor se comparado nas regiões costeiras, tá? Aqui essa produtividade ela se limita, né, praticamente a essas primeiras camadas, mas devido à limitação por nutrientes principalmente, ela não é grande como nas regiões costeiras. Então, só para a gente fazer análise, né, de alguns ambientes aquáticos e terrestres. Esse mapinha aí, ele mostra a produtividade primária líquida, né? E vocês estão vendo que muda, né? As manchinhas verdes, o verde mais intenso significa maior produtividade. E nas diferentes épocas do ano, ela varia nos diferentes ambientes. Por quê? Porque o clima, ele interfere diretamente na produtividade, como eu acabei de falar. A disponibilidade de luz, a disponibilidade de água, que está relacionada ao ciclo hidrológico, que depende das estações do ano, da época do ano, se é seca, se é chuvosa, a umidade do ar, tudo isso influencia na produtividade primária. Por isso que ela varia ao longo do ano. Aqui em regiões tropicais como o Brasil, a gente tem geralmente época seca e época chuvosa. Em geral, plantas, né, que não são cultivadas, plantas em ambientes naturais, elas vão apresentar maior produtividade líquida em épocas chuvosas. Na agricultura, que são sistemas controlados, a gente não tem muito isso, né? Porque é o ano inteiro justamente porque o produtor ele controla luz, às vezes, controla a temperatura, controla né, luz através de sombrites, por exemplo, para deixar a quantidade adequada, ou oferecendo mais luz artificial, né? Fertilizante, a irrigação, tudo isso acontece de forma controlada. Então foge essa regra aqui de depender da época do ano, quando são culturas controladas. Para finalizar, pessoal, nosso último assunto, a gente vai falar de pirâmides ecológicas. Passar bem rapidinho, porque eu acho que é basicamente o que vocês já ouviram falar sobre isso aqui no ensino médio, né? As pirâmides ecológicas, elas são formas gráficas da gente representar as cadeias alimentares. Então aqui a gente demonstra através desses gráficos a hierarquia das cadeias alimentares num sistema. Lembrando que as pirâmides elas estão relacionadas a um sistema, um ecossistema. Não a, né? Por exemplo, quando eu falo então no sistema de, né, uma cadeia alimentar de pastejo, como nós falamos, né? Eu quero avaliar o meu ecossistema ali. Eu tenho 1 hectare com algumas cabeças de gado e uma pastagem. Eu tenho que avaliar tudo que está dentro daquela área ali, daquele sistema que eu estou analisando. Não é analisar individualmente, né? Isso é importante para a gente entender como funcionam as pirâmides ecológicas. Bem, a pirâmide é o seguinte: cada barrinha dessa aqui, cada retângulo, vai representar um nível trófico, de forma que a base está relacionada aos produtores e aí ela vai em direção aos consumidores. Então aqui eu teria, ó, produtor primário, por exemplo, né? Aqui eu teria um consumidor primário, aqui eu teria um consumidor secundário, relacionado a cada barra dessa aqui, tá bom? E aí, essas barras vão representar o quê? Depende. As pirâmides podem ser basicamente de 3 tipos, né? Pirâmides de... Oi? Adriano, Oi. aqui o Advaldo, da cidade, ele não está conseguindo mais entrar na aula. Saiu, ele não está conseguindo entrar. Tá bom, tá avisado. Mas se alguém tiver esse tipo de problema, pessoal, às vezes é só atualizar a página, tá? Que resolve. Mas tá registrado. Então, pessoal, as pirâmides basicamente podem ser de 3 formas, né? Pirâmides de biomassa, cada retângulo desse aqui vai representar o quê? A quantidade de matéria orgânica de cada nível trófico, né? Numa pastagem, por exemplo, eu teria aqui a barra mais larga envolvendo o pasto, o capim,
a barra intermediária envolvendo, por exemplo, o gado, e a última barra aqui no topo poderia ser o homem, como topo dessa cadeia alimentar, tá bom? As pirâmides de energia, também muito utilizadas, porque, como vocês viram, né, energia é vida e energia está relacionada a tudo. Desde custo de produção, né, ao entendimento de produtividade, né, então isso influencia diretamente nos sistemas produtivos, né? E aí a energia a gente vai estar relacionando o quê? A quantidade de energia acumulada. Eu posso converter, por exemplo, a biomassa em energia. Se ali eu tenho, sei lá, se eu medir a biomassa em massa seca, né, em gramas, por exemplo, eu posso ver quanto essa quantidade de gramas aqui de biomassa, ela corresponde em termos de energia, que eu meço em calorias, por exemplo, em joules, né, mais utilizados calorias, tá? Então, energia é uma outra forma de expressar pirâmides também, em cada nível trófico. E número? Número aqui é a quantidade de indivíduos, tá? E aí, quando eu falo em número, eu estou falando numa pirâmidezinha, né? Que cada barrinha dessa aqui vai representar número mesmo, né? Eu posso ter, por exemplo, no meu pasto eu tenho, sei lá, vamos pegar uma área pequena, eu tenho 1000 plantas. Essas 1000 plantas, elas ajudam a alimentar, né? Estou inventando esses números, eu sei que estão fora da realidade, mas só para a gente entender. 1000 plantas estão servindo de alimento para 5 bois, e esses 5 bois servem para alimentar 2 pessoas, por exemplo, né? Então, isso aqui é uma forma de eu representar uma cadeia alimentar num sistema fechado, né? Num sistema considerado, em que a quantidade de indivíduos ela vai reduzindo. Eu tenho pirâmides que podem fugir esse padrão, né, normal aqui de pirâmide convencional. Por exemplo, se eu imaginar que uma árvore é um ecossistema, né? Eu tenho, por exemplo, em uma árvore, eu tenho habitando ali, eu tenho 4 macacos. E em cada macaco, se alimentando de cada macaco, cada macaco tem, em média, 10 parasitas, 10 carrapatos. Então eu teria um total aqui na árvore de 10 vezes 4, 40 carrapatos. Entenderam? Então as pirâmides elas podem ter padrões invertidos, né? Dependendo do sistema que você estiver avaliando e do que você está avaliando, né? As pirâmides, basicamente, que podem inverter são as de número e de biomassa. Quando você converte em energia, né, em produção de energia, a gente leva em consideração o fator chamado tempo. E aí, quando a gente coloca o fator tempo na roda, você perde essa característica, né, de pirâmide invertida e você só pode ter esse padrão, porque a energia vai sendo perdida com o passar do tempo, né, ao longo das cadeias alimentares e vai reduzindo da base em relação ao topo. Então, basicamente, as pirâmides de energia, elas seguem o padrão tradicional de pirâmides. Aqui é uma pirâmide clássica de energia, né, para vocês verem o que eu estou falando, né? Então, aqui na base, produtores, consumidores primários, secundários, terciários. O que está ocorrendo a cada passagem de nível trófico? A cada passagem de nível trófico ocorre perda de energia. Uma parte da energia, que é o que está aqui em branquinho, vai sendo perdido na forma de calor, aquela energia de baixa eficiência, né? Existe uma regra geral aí que padroniza, em média, essa passagem. É basicamente o seguinte, ó, o que você encontra de energia que pode ser incorporada no nível trófico é aproximadamente 10%, seria aproximadamente 10% do que você tem de energia de produtividade primária líquida ou de biomassa incorporada no nível trófico anterior. E isso justamente porque vão ocorrendo perdas, né, devido ao calor, a energia que é perdida na forma de calor. Aí, só retomando, né, isso acontece devido às leis da termodinâmica, como nós falamos, né? A energia não é criada nem é destruída, ela pode ser transformada, convertida, né? E aí o que acontece é que boa parte da energia
ela é transformada, né, nas cadeias alimentares em uma forma menos útil, que é chamada de calor. E aí essa não tem como ser aproveitada. Não dá para a gente pegar calor e falar, olha, estou pegando energia. Não dá. Perdeu na forma de calor, já era. Então ela sempre vai reduzir, né, da base em direção ao ápice, as pirâmides de energia. Beleza? Bem, normalmente nós temos a pirâmide de biomassa acompanhando esse padrão de energia, tá? Claro, se eu tenho numa cadeia de pastagem, por exemplo, como a gente falou, pegando lá o nosso pasto, nosso boi, o homem, a gente vai ter uma biomassa, se somar todo o pasto, todas as plantas que tem no hectare de pasto e botar na balança, vai dar uma biomassa maior do que você tem de bois. Tem que ser assim, porque senão não se sustenta, né? E em termos energéticos também, essa biomassa da base, que é uma biomassa mais formada de carboidrato, né, que é a produtora, ela tem uma energia útil muito maior do que o que vem depois. Então, por isso vai reduzindo, tá? Mas temos uma exceção, né? Em ecossistemas aquáticos, pessoal, a gente pode ter uma situação inversa em termos de biomassa, ok? Em pirâmides de biomassa. Qual vai ser essa situação? Nos ecossistemas aquáticos existe a base da cadeia alimentar é o fitoplâncton, não? Né? São as microalgas que servem de alimento para os demais níveis tróficos. Microalgas que fazem fotossíntese, né, e tudo mais. Acontece que é comum a gente encontrar, por exemplo, naquelas regiões que a gente falou de oceano aberto, uma biomassa pequena de fitoplâncton conseguindo sustentar uma biomassa maior de zooplâncton, né? Isso acontece especificamente, né, em ecossistemas aquáticos, como o exemplo aqui do Canal da Mancha. Por quê? Porque o fitoplâncton tem algumas características que permitem isso. A principal delas é apresentar uma alta taxa de reprodução, uma alta taxa de rotatividade do fitoplâncton. É mais ou menos o seguinte, já viram aqueles poços artesianos que você tira um balde de água e imediatamente depois ele já volta para o nível que estava antes? Ele não baixa o nível, ele mantém o nível. Você arranca a água, mas ele volta para o mesmo nível rapidamente. O fitoplâncton funciona dessa forma nos ecossistemas aquáticos. Por mais que ele seja utilizado como fonte de alimento pelo zooplâncton, é base de cadeia alimentar, né? Ele se renova rapidamente. São organismos, em sua maioria, microscópicos, né? Então, um vira vários, né? Um dá origem a milhares rapidamente. Essa taxa de renovação, então, permitiria essa estrutura de biomassa, né? De uma biomassa menor, né? Ajudando, né? Suprindo uma biomassa maior, tá? Isso a gente não consegue observar nos ambientes terrestres, beleza? Ambiente terrestre, isso não é possível. Né? As plantas demoram mais para crescer, nem toda a biomassa que é gerada da planta é utilizada como fonte de alimento, né? Por exemplo, né, você vai ter consumidores que vão se alimentar dos frutos, né? Ou das sementes, não vão comer o caule, a folha seca, isso aí não come, né? A maioria não. Então, você tem muitas perdas aqui. E a planta demora muito para crescer, né? Muito mais relacionado a micro-organismos como as microalgas do fitoplâncton, cianobactérias, né? Bactérias fotossintetizantes. Então são muito mais rápidas. As plantas não. E isso exige então que você tem que ter necessariamente uma biomassa maior para dar conta de alimentar a biomassa subsequente. Beleza? Eu trouxe para ilustrar uma reportagem sobre o fitoplâncton, né? É um estudo que foi feito, na verdade, mostrando que a população de fitoplâncton tem reduzido, né, com o passar do tempo, de uns anos para cá. Por que que tem reduzido, né? A principal associação que fizeram foi com relação às mudanças climáticas, né? O aumento da temperatura média global da Terra tem feito com que nos oceanos abertos, principalmente, as camadas superiores elas ficassem mais quentes, né? Maiores temperaturas, e as camadas mais profundas aqui do oceano ficassem mais frias, menor temperatura.
né? Justamente porque se aumenta a temperatura do ar, vai ocorrer uma transmissão, né, de calor, né, maior para a água. Esse calor vai se concentrar principalmente nas camadas superficiais, que é onde o fitoplâncton habita. Dessa forma, essa camada fica isolada, não tem circulação as camadas mais inferiores, mais frias. Vocês já ouviram falar, né, que massas de ar e de água mais pesadas são mais densas, então elas descem. E as mais quentes sobem, ficam em cima. Se a camada de água quente já fica em cima, ela não desce, não tem mistura, não chegam nutrientes aqui em cima para manter o fitoplâncton. Dessa forma ele morre. Outra hipótese aí que os cientistas trouxeram para essa queda do fitoplâncton é o próprio aumento da temperatura. Esse aumento, para organismos que são microscópicos e mais sensíveis, pode ser mais impactante. Então, eles morreriam e quebrariam a cadeia alimentar. Vocês sabem que se a gente perder o fitoplâncton, né, toda a vida na Terra é prejudicada. A vida marinha, que depende direta ou indiretamente do fitoplâncton, e a vida terrestre, como a do homem, né, que depende também do fitoplâncton. Afinal, a gente só consegue comer peixe devido à presença de fitoplâncton no ambiente marinho, tá? Então, todos os frutos do mar que a gente come na nossa alimentação, crustáceos, moluscos, peixes, né? Eles só existem devido ao fitoplâncton. Se o fitoplâncton morre, não tem zooplâncton, então não vai ter alimento para peixe pequeno, não vai ter alimento para peixe grande, não vai ter alimento para tubarão, baleia, camarão, crustáceo, né? Lagosta, enfim. Então isso repercute na humanidade também, tá, pessoal? Só uma aplicação do que eu acabei de falar. Aqui a pirâmide de número, né, mostrando justamente o que eu falei. Ó, pirâmides de número podem ser invertidas, tá? Elas vão ser invertidas em geral quando tiver presença de parasita. Quem é o parasita aqui nessa situação? Pulga, né? Então, ó, você tem muitas pulgas em um macaco, por exemplo, você já tem várias pulgas. Então, a quantidade de macacos é sempre menor que a de pulgas. E a quantidade de macacos também, numa árvore, né? Você tem geralmente mais macacos do que, né? Para a mesma árvore você tem já alguns macacos. Então, uma árvore abriga alguns macacos que vão ter várias pulgas. Pirâmide invertida. E a gente vai ter muito evidenciado nas pirâmides de número relações de predação, né? Além de parasitismo. Aqui a gente tem, ó, onde tem parasita aqui? Aqui você tem, por exemplo, não seria nem parasitismo, né? Mas você tem uma relação aqui de predação, né? De herbivorismo. Uma árvore ela pode abrigar várias lagartas, né? Então as lagartas ficam ali, são muitas lagartas numa mesma árvore. E essas lagartas elas servem de alimento para a população de besouros, por exemplo. E ela tem que ser maior do que a de besouros para isso se manter, certo? Aqui já é uma relação de predação direta. E esses besouros, por sua vez, servem de alimento também para a coruja, também é uma relação de predador, de predatismo, ok? Então aqui você teria, ó, enquanto você tem a predação mais evidente, a pirâmide ela toma um formato mais normal, tá vendo? Tradicional, tá? Sempre que tiver parasitas, ela vai ser invertida, né? Em algumas situações, né, como quando tiver espécies arbóreas, sempre a gente vai ter esse padrão também, porque uma árvore grande, ela pode abrigar uma diversidade muito grande de organismos. E esse slide resume e finaliza isso aí, da questão das pirâmides, tá? A gente tem, por exemplo, ó, num campo, né, muito mais produtores do que herbívoros e outros consumidores, então, padrão tradicional, numa pirâmide de número. Numa floresta, como eu falei, né, que predominam espécies arbóreas. Num campo poderia ser uma produção agrícola, né? Na floresta a gente tem, por exemplo, a questão do predomínio de arbóreas. E cada árvore então serve para vários outros organismos. Então a gente teria um padrão que pode ocorrer invertido inicialmente e depois se ajustar. As pirâmides de biomassa, como a gente falou, em geral elas serão tradicionais, iguais às de energia, né? Pirâmides de energia sempre são assim, porque você perde energia ao longo dos níveis tróficos, então a energia sempre vai reduzindo dos produtores em direção aos consumidores.
A de biomassa geralmente acompanha esse padrão, só que quando a gente tem que lembrar da grande exceção, né? Ambientes aquáticos, principalmente os marinhos, vão existir uma comunidade de organismos, que é o fitoplâncton, que tem uma alta taxa de reposição. Então, isso justifica uma biomassa menor conseguir dar conta de uma biomassa maior. Fora isso, não. Todas as pirâmides de biomassa vão ser muito em alinhamento aqui com as de energia.